Quando criança, costumava observar ao redor e a me dedicar à escrita e registros do que podia ver. Fazia desenhos e gravuras de acordo com o meu modo de enxergar cada coisa. Tentava mostrar às pessoas grandes as minhas criações, mas eles riam de mim e diziam que isso era apenas uma fase. As pessoas um dia terão que deixar isso de lado para se dedicarem aos números e à conquista de muito dinheiro. Tentei entendê-los. A curiosidade tomou conta do meu ser e fui em busca da descoberta do que seria, ao certo, esse dinheiro. E esse sujeito até que conquistava coisas legais, mas não tão especiais quanto as minhas observações. Mas as pessoas grandes começaram a arrancar as minhas folhas e deixaram com que o vento as levasse para muito longe. Disseram que aquilo que eu fazia era muita bobagem e me obrigaram a aprender sobre os números. Foi aí que desisti da minha carreira de escritora e passei a me preocupar com os números e tesouros para trocar com mais tesouros. Aprendi a contar e todos os dias essa era a minha função. Contar quantas pessoas tinham a trabalhar, quantas notas de dinheiro podiam existir, quanto que podia ganhar, quanto que faltava para sermos ricos e blá, blá, blá. 300 milhões. Mas, certo dia, já cansada de toda essa rotina sem sentido, vi uma garota tão branca e sua pele transmitia um brilho encantador. Ela estava escrevendo nos muros da cidade: "Tomara que acordem deste sono profundo." Mas logo já não a vi mais. Ela fugiu para longe dali. Ao ver aquele pequeno ser tão cativante, larguei as minhas pastas com números e fui atrás dela. Peguei um barco emprestado de um pescador e lá me entreguei ao mistério de mais uma jornada. Observando aquelas águas tão azuis carregadas dos peixes mais curiosos de toda a terra, vi que estavam nadando ao contorno do barquinho em que navegava. Aquelas montanhas, umas altas, outras menores, cheias de árvores e muito gramado. E a doce presença do vento, que batia em meu rosto e me trazia refrigério. Eu havia me esquecido disso. Havia me esquecido de quem era. Pude perceber que já havia me acostumado com as coisas normais. Me esqueci daquilo que era o meu motivo de viver. Fecho os olhos, sentindo aquele vento adentrando nas minhas entranhas, e continuo a viagem, a apreciar toda aquela maravilha. E de longe avisto uma ilha com uma garotinha tão admirável, seus cabelos sem uma cor definida, parecido com um branco apagado, usando um tecido que cobria até os seus joelhos. Com um macaco a lhe acompanhar, ele estava dormindo em cima de algumas folhas de bananeira. Então comecei a remar para onde ela estava. Mas chegando perto, vejo que ela olhava até apreciar algo que é invisível. Ali,
deitada na areia com os olhos fixos ao céu. Quando o mistério é grande demais, a gente não ousa questionar. Resolvi me deitar a poucos metros de distância a observar o céu que tanto me atraía com o seu jeito simples de cobrir toda a terra. De repente, veio em minha direção um peixinho, trago pelas ondas do mar. O peguei e logo em seguida aquela menininha que carregava tamanha pureza em seus olhos correu para onde eu estava, prestando atenção naquele peixe em minhas mãos. Nossa! Onde moro não existem essas criaturas. Elas são tão peculiares e de suas formas únicas, tão curiosas. Como poderia alguém as desenhar e fazer com que tenham vida? Eu estava apenas observando as palavras que saltavam de seu coração naquele momento. Ainda bem que aqui está longe dessas criaturas serem alcançadas pelas pessoas sérias. Elas mal sabem que o céu existe e ali entender que... Então fechou os olhos e terminou. O essencial é invisível aos olhos. E uma lágrima escorria lentamente até cair nas ondas que logo vieram de encontro. E daquela pequena gota se tornou apenas um único corpo com o mar. Pôs-se a deitar lentamente, podendo sentir cada um dos seus movimentos, a descansar outra vez. E tão próxima às ondas que estavam vindo com mais força, as quais começaram a carregá-la para distante da terra firme. E eu não pude só ficar olhando isso acontecer, enquanto aquela criatura tão pequenina de cabelos peculiares não demonstrava nem um pouco de preocupação. A puxei com cuidado para a areia novamente. Então ela abriu seus olhos que brilhavam e disse: "Não se preocupe comigo. Eu não pertenço a este lugar. Aonde moro é tão pequeno e eu sou a maior criatura que lá existe. Quero poder apreciar essas milhares de gotas que vieram me buscar para uma viagem. Entre no barco que estou, vamos juntas." Ela observou aquele objeto que aos seus olhos eram tão grandes e adentrou junto com o seu macaquinho que acabara de acordar. "Obrigada, sou memória." Seu nome, seu jeito, sua aparência tão diferentes. De onde será que ela veio? Quem será que ela é? E o que está fazendo aqui? Mas, para não querer ser desagradável ou assustá-la, não fiz nenhuma pergunta. "Sou observadora", respondi. Na viagem toda, Memória não disse nem sequer uma palavra, mas os seus olhos diziam tudo o que eu precisava saber. Foi aí que percebi que estava no caminho certo. Vimos tão longas paisagens, apreciamos o pôr do sol, as ondas do mar, o vento frio, os animais que sempre acompanhavam ao redor do barco. Até que ela calou o silêncio com a seguinte frase: "Seus olhos me dão uma visão
de um eterno reino. Como disse, seus olhos me mostram um lugar que cativas. E algo dentro de mim parecia que havia acordado, como um corpo de ossos secos voltando a ser uma pessoa, com veias, sangue e carne. Então comecei a me lembrar. Não vim de nenhum planeta, nem mesmo asteroide. E não, também não vim de um buraco negro. A minha casa está numa terra em que nem mesmo o mais potente satélite seria capaz de conseguir enxergar. Nenhum cientista poderia decifrar ou ao menos explicar. Minha casa está em um lugar chamado Aeternum. Ele fica localizado dentro de um miocárdio, pertencente ao Alfa e Ômega, o início e o fim, o primeiro e o último. Aquela menina havia me ajudado a lembrar que não pertenço a este mundo, e ela sabia disso muito bem, pois somente um peregrino consegue reconhecer o outro sem precisar de muito esforço. Mas algo havia me despertado a curiosidade e ousei questionar. Quem são as pessoas grandes? São as pessoas sérias que se preocupam com os números. O problema não é ser grande. O problema é ser sério. Pus-me a pensar sobre o que ela estava dizendo e me dei conta de que era uma pessoa séria. Então virei de costas e comecei a chorar sem que percebessem. E continuamos o restante da viagem em silêncio, apenas a deixar que toda a criação conversasse com nossas almas. Quando anoiteceu, encostamos o barco e o devolvi para o pescador, que era um senhorzinho muito simpático. Depois, levei Memória para junto comigo ao lugar onde me abrigo durante as noites. E, ao passarmos pelas ruas, as pessoas olhavam para a pobrezinha como se ela fosse uma ameaça. Não a queriam por perto e apontavam o dedo para ela por conta de suas vestimentas, carregando uma cor tão diferente do que já puderam ver antes. As pessoas sérias não gostam do que é diferente. Elas estão acostumadas com aquilo que é padrão e corriqueiro. Quando chegamos ao meu pequeno chalé, vi que minha amiga Memória estava com uma feição diferente. Achei estranho, mas pensei que talvez o modo dela se expressar seja diferente do meu. Então, tentei confortá-la. Sabe, aquelas pessoas não são acostumadas a ver alguém como você neste mundo. Para que não se espantem, você precisa pelo menos se vestir como elas. Não se preocupe. Ela não me deixou terminar a fala. Se mudar o meu exterior for o único motivo para me aceitarem, estarei negando o meu valor. Eu não sou como elas e jamais tentarei ser igual. Mas Memória a obrigarão a ser como elas ou a expulsarão daqui. A liberdade deste mundo escraviza as pessoas e as enganam, dizendo que são livres. Os homens esqueceram da verdade, dizem que viver bem é ter muito dinheiro, mas tanto trabalham e o dinheiro fica guardado sem terem tempo para gastar. Apenas para comprar aquilo que é necessário para sobreviver. Eles muito têm, mas ao mesmo tempo não têm nada.
Não se lembram quando foi a última vez que puderam descobrir em um olhar o que palavras não podem descrever e nem números contar. O importante para elas é estarem conectadas e darem valor àquilo que pode se quebrar ou rasgar. E continuou: não me preocuparei se elas quiserem que eu vá embora. Prefiro ir do que me tornar como. Se isso acontecesse, seria como se estivesse morta. Memória? Como pode dizer uma coisa dessas? Não vês? Olhe para elas, nem parece que dentro de si carregam tanta preciosidade. Se esqueceram de quem são e se entregaram para um sistema. Não os obrigarei a me amarem, pois não tenho razões para isso. O amor é uma escolha. Ela me mostrou umas folhas, já velhas. Sabe quem escreveu isso? Foi uma das melhores coisas que encontrei neste lugar. Ainda existe alguém aqui que enxerga além do que os olhos podem ver. E então percebi que aquelas anotações eu havia deixado antes de me entregar aos números. Um nó fez-se em minha garganta, mas mantive o silêncio e nada dizia aquele serzinho tão cheio de sabedoria. Já sei, talvez quem tenha escrito isso também foi assediado pelos números e entregou essas palavras ao vento. Neste lugar, as pessoas só conseguem ter o que querem se tiverem esse pedaço de papel colorido cheio de vermes. Muitas foram obrigadas a viverem debaixo desse sistema imundo e não sabem o outro caminho que podem seguir. Outras colocam isso como algo tão importante, um amor despreocupado, e acabam valorizando muito mais do que uns aos outros. Não dão de presente a qualquer um. Não usam para levar em troca algo que o outro necessita. Conquistam para o bem de si mesmos e vão acumulando objetos e tralhas, carregando dentro de seus corações o egoísmo e a soberba. Mas quando morrem, tudo fica aqui, e aquilo que diziam que jamais dividiriam com o próximo, mais cedo ou mais tarde, acaba sendo distribuído para centenas de povos, ou até mesmo jogados ao lixo. Neste mundo, quando as pessoas estão desiludidas com a monotonia, se lançam de um lugar alto para acabar com suas próprias vidas. Mas é muito difícil alguém subir em um alto lugar e jogar o seu dinheiro fora, aquele qual é participante de grande tristeza no mundo. Elas acreditam que o papel colorido cheio de vermes é mais importante do que suas próprias vidas. Memória dizia suas claras palavras, e foi aí que voltei a enxergar como antes. E decidi que jamais desacreditarei daquilo que antes estava fazendo. Observar e desistir dos números para sempre. Onde estou é bem diferente de onde vim. Nunca mais me acostumarei com a repetição deste lugar.
Sempre precisarei pensar ao contrário dos outros que estão com um olhar fixo neste mundo. Sempre discordarei de algo corriqueiro que dizem ser importante. Sempre desacreditarei que aqui é um lugar onde posso repousar em paz. O único lugar que poderei fazer isto, na verdade, não pertence a este mundo. Então, ficou em silêncio durante alguns minutos e começou a acariciar o seu macaquinho, o que dizia a ele em gestos que jamais se tornaria como as pessoas sérias e o abandonaria. Foi aí que decidi dizer a ela a verdade sobre as folhas e que eu havia me tornado uma pessoa séria. Mas agora eu sou apenas uma pessoa grande. Disse também sobre como a vi e que decidi ir atrás dela. Quando te vi, pensei que nunca nenhum dinheiro poderia comprar algo tão cativante. E meus olhos aos poucos foram se abrindo para coisas maiores outra vez. Parei-me a pensar e concluí que fiquei tanto tempo sem ver. Todos eles também estão. E se pude enxergar novamente, todos eles também poderão. Então começamos a pensar, vimos que todos estavam agindo dessa maneira porque havia uma mentira enraizada dentro de seus corações desde cedo, para que jamais aprendessem a viver de verdade. De repente, ouvimos alguém bater na porta do chalé. Se foram vocês que escreveram aquilo nos muros da cidade, continuem. O meu filho, que estava tão cego, ao ler aquilo, correu para casa e começou a me dar beijos e um abraço tão apertado. E dizia que estava dando tanto valor às coisas que podia conquistar, mas a mim ele havia se esquecido. Memória não esperou a senhorinha terminar de falar e foi depressa à procura de muito papel e caneta. A senhorinha correu para sua casa a fazer biscoitos para seu filho assim que agradeci pela notícia que havia nos levado. O que você está fazendo? Perguntei para a pequenina que tanto admirava. Escrevendo cartas. Cartas? Sim, as pessoas amam ser lembradas. Vou escrever cartas a elas e dizer o quanto são importantes. E fui escrever junto com a memória centenas de cartas para toda aquela gente. Na manhã seguinte, fomos entregar em todas as casas para cada pessoa que ali estava. Voltamos para o chalé e começamos a escrever mais cartas. E durante todas aquelas horas que estávamos escrevendo sobre a vida, as pessoas, a criação e o amor, olhamos pela janela e vimos as pessoas umas abraçando as outras. Muitas choravam de alegria, outras de arrependimento. Algumas dançavam e pulavam pelas ruas e pelas praças. Abandonaram suas pastas cheias de números, espalhando e contagiando a quem visse os seus gritos de liberdade. Mas, infelizmente, ainda existiam aqueles que estavam tão entregues aos números que jamais ousaram abrir a carta para ler. Ou até leram, mas não quiseram mudar o sentido de suas vidas.
Não podemos interferir na decisão de nenhuma pessoa, pois isso é algo íntimo de cada um. Um dia, todos nós saberemos qual seria a melhor escolha, e quando soubermos ao certo, que não seja tarde demais. Agora sei que as palavras de alguém que observa sempre dizem a verdade. Fizemos um bom trabalho e chegou a minha vez de ir. Tenho muitos afazeres em outro lugar. Memória se foi há 6 anos. Nunca mais a vi. E antes de partir, eu a abracei e a vi desaparecendo pela linha do horizonte junto com o seu macaquinho. E me derramei em lágrimas. A gente costuma chorar um pouco quando se deixa cativar.